peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom contar aqui com a sua companhia. Nesta videoaula nós iremos estudar Mateus capítulo 14. Todo este conteúdo ele faz parte de um projeto que nós iniciamos agora em 2023 de estudo bíblico online. Caso você tenha vontade de estudar a palavra de Deus conosco, vou deixar aqui um número de um telefone de WhatsApp, você manda uma mensagem para mim, eu te incluo no grupo do projeto e toda semana nós estudamos um capítulo da palavra de Deus através do Google Meet. Você não paga nada por isso e será um prazer e um privilégio poder ter a sua companhia neste projeto. Agora, quero deixar uma mensagem para você que está chegando aqui no canal também e ainda não é um inscrito. Olha, faça aqui a tua inscrição, vamos caminhar juntos. Será um prazer, um privilégio ter você aqui, inscrito no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber aí uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição do vídeo eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais, ok? Vai estar tudo aqui na descrição para você. Vamos fazer uma oração? Vamos chamar a presença do Espírito Santo para estar conosco? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade de podermos estudar mais um texto da Tua Palavra. Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos acompanhe nesse momento. Nos dê sabedoria, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir e receber a Tua Palavra. Fala, Pai, ao nosso coração, gerando não só conhecimento, mas transformação de vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Olha, nós chegamos aqui agora ao início da segunda parte do livro de Mateus. Neste capítulo nós iremos ver a narrativa de Mateus acerca da morte de João Batista, do milagre da primeira multiplicação de pães e de peixes, daquela situação que você conhece muito bem, em que Jesus vai andar sobre as águas, da travessia de Jesus juntamente ali com os seus discípulos para uma região chamada Genezaré, e de alguns milagres que Jesus vai operar naquele lugar. Não é um capítulo muito extenso, nós teremos 36 versículos pela frente, mas como você pode ver, cercado de assuntos importantes e que vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final, ok? Vamos então para a primeira parte do nosso estudo bíblico, vendo do verso 1 ao verso 12, a morte de João Batista. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse a seus servos: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: Não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Então, influenciada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que assim fizessem e dessem a ela. E mandou degolar João na prisão. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e depois foram contar para Jesus. Conforme nós já estudamos lá no capítulo 4, Mateus disse lá, nos relatou, que Jesus iniciou o seu ministério público logo após a prisão de João Batista por Herodes. E aqui Mateus começa narrando este capítulo, dizendo que Herodes,
o tetrarca da Galileia, e tetrarca aqui significa dizer um governador da quarta parte de um reino, sabendo da fama de Jesus, ele vai dizer aos seus servos que Jesus seria João Batista, né, que ressuscitou dos mortos e que operava milagres através dele. Havia realmente um boato correndo lá pela região de que João Batista havia ressuscitado, mas era apenas um boato. Seria um tremendo milagre, né? Até porque João Batista ele foi decapitado. Portanto, um outro aspecto importante era a questão política. A mensagem de João Batista pregava, né, de certa forma, aquilo que ele pregava era para Herodes uma ameaça política. Existe um historiador judeu, né, Flávio Joséfos, que na sua obra chamada Antiguidades, vai falar sobre isso, onde ele vai dizer que depois da execução de João Batista, os judeus viram, né, na derrota militar de Herodes pelas mãos de Aresta, lá em 36 depois de Cristo, como se isso fosse um castigo merecido por ele ter condenado João Batista à morte, sendo João Batista um homem inocente. Então, na verdade, querido, conforme nós lemos aqui, nós vimos na narrativa que Herodes devia carregar dentro de si um peso de uma certa culpa, de uma culpa grande até em seu coração. Até porque, mesmo ele sendo confrontado por João acerca dos seus pecados, até porque Herodes tinha, né, como concubina, como mulher, tomou para si como mulher a esposa de um irmão seu, mas ele tinha medo de matá-lo, pois ele considerava João Batista um profeta. Por que não dizer então que ele tinha um determinado respeito? Acontece que mesmo tendo respeito, Herodes era um cara sem vergonha. E através dessa narrativa nós podemos ver o quão perigoso fica aqui de aprendizado para nós, deixar, né, que o nosso coração e as nossas emoções governem a nossa vida. Herodes vivia um relacionamento adúltero com Herodias, a esposa do seu meio-irmão Filipe, como eu acabei de dizer, e no qual, né, em uma visita em Roma, inclusive quando ele esteve lá, ele levou essa mulher, a Herodias, e a sua filha, de nome provavelmente aí Salomé, para viver com ele. E João Batista, como um profeta de Deus, ele vai até Herodes e ele vai exortar Herodes, dizendo a ele que ele não poderia viver esse relacionamento com a mulher de seu irmão. E a fim, então, de intimidar João Batista, Herodes vai mandar prendê-lo, lança ele na prisão e deixa ele preso, para que dessa forma ele não perturbasse mais Herodes. Só que mesmo vivo, João Batista ainda incomodava, perturbava Herodias. Foi então que numa festa, como nós lemos aqui, de aniversário de Herodes, ele foi traído pelo seu ego, ele foi traído pelo seu torpe coração. Salomé, filha de Herodias, fez uma dança para homenagear o rei, e nessa dança ela agradou não só Herodes, como todos os presentes naquela festa, e com danças, como era de praxe naquela cultura, né? Danças sensuais, rodeadas de atos depravados, e é possivelmente aí que embriagado, né? Uma vez que essas festas elas sempre eram regadas a muito vinho, querendo demonstrar poder, autoridade para aqueles convidados que estavam junto com ele, Herodes então diz a Salomé, sob juramento, que ela poderia pedir aquilo que ela quisesse. E aí nós vimos que foi então nessa hora que o coração perverso de Herodias entra em ação e ela vai instigar a sua filha a pedir a cabeça de João Batista ao rei. Acredito que possivelmente este inusitado pedido jamais teria passado pela cabeça de Herodes. Fato é que no verso 9 nós lemos ali que Herodes ficou um pouco triste, ficou instigado quando ele recebeu esse pedido. Porém, como ele havia feito uma promessa com juramento, ele não poderia voltar atrás. E diante disso, então, ele manda decapitar João e cumprir
aquilo que Salomé teria pedido. Os discípulos de João Batista, sabendo do que havia acontecido, vão lá, pegam o seu corpo para poder sepultá-lo. E como nós lemos aqui, depois vão a Jesus para contar o que tinha acontecido. Queridos, essa situação envolvendo Herodias e Salomé tem muito a nos ensinar. Deus não aprova relacionamentos fora de um casamento. João Batista exortava exatamente isso a Herodes. Diante de uma repreensão de Deus, e o homem aí então tem dois caminhos a escolher. Ou ele muda a situação da sua vida, ou ele então, como Herodes tentou fazer, tenta silenciar aquele que confronta o seu pecado, podendo fugir ou tentando realmente fazer aquela pessoa se calar. Relacionamentos proibidos, via de regra, são doentios e deles partem decisões também doentias. Herodias não suportava João Batista, pois ele confrontava o rei e ameaçava a estabilidade do relacionamento deles. Então o poder cega as pessoas e a vaidade leva o homem a caminhos de ruína. E querendo então demonstrar autoridade e poder, Herodes praticamente entregou João Batista nas mãos de Herodias. E ela só fez apenas acontecer aquilo que estava no seu coração. Portanto, queridos, cuidado também com as suas palavras e promessas. Elas podem te levar a um caminho sem volta. Com a morte de João Batista, Jesus inicia uma nova fase do seu ministério, uma fase agora mais isolada, um pouco mais longe de Jerusalém. E a partir deste fato, Jesus vai se isolar no deserto por um tempo para fugir dos confrontos, não só dos problemas envolvendo essa morte de João Batista, mas dos confrontos que constantemente ele estava tendo, como nós lemos nos capítulos anteriores, com os escribas e com os fariseus. E ele realizará alguns milagres e nos ensinará algumas lições das quais ele passou aos seus discípulos. Vamos então dar continuidade e ver agora aqui a segunda parte deste texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Diz assim o texto bíblico: Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades e o povo o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E disse-lhes Jesus: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentassem sobre a grama, partiu os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uau, queridos, que impressionante! Jesus, então, aqui opera o primeiro milagre da multiplicação e dos peixes. Sim, é o primeiro, porque haverá um outro, tá? Jesus, então, ele, além de satisfazer a necessidade das pessoas envolvidas, ele também deixa aqui para nós uma mensagem como um propósito principal de nos ensinar o princípio, queridos, da dependência de Deus. Ao refletirmos sobre este milagre, nós podemos extrair dele
alguns ensinamentos, algumas lições. Vamos lá. Na obra de Deus, os obreiros, eles são responsáveis em alimentar as ovelhas. Se dependesse dos discípulos, eles teriam dispensado as pessoas com fome. Mas Jesus nos ensina que nós sempre temos que ter pão ou alimento do céu para oferecer para aqueles que estão com fome espiritual. É por isso que todos nós devemos procurar ter uma vida intensa de meditação na palavra de Deus e na oração, pois nós nunca sabemos quando nós teremos que compartilhar do pão com algumas pessoas, com aqueles que necessitam. Outra coisa que nós aprendemos aqui também é que na obra de Deus as necessidades das pessoas, elas são maiores, muitas das vezes, do que os recursos que nós temos nas mãos. O que representava aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos quando comparado ao tamanho da multidão? A Bíblia nos diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso é um fato, queridos, para nós aqui impressionante, verdadeiramente um milagre, porque é incontestável dizer que se não fosse por Deus aquilo não teria acontecido. Nós jamais conseguiríamos, com os nossos próprios recursos, suprir a carência das ovelhas aflitas e famintas. Outra coisa que nós podemos aprender também é que na obra de Deus nós dependemos dos seus milagres. É Ele quem opera. Não adianta querermos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Somente um milagre de Jesus poderia fazer com que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentasse aquela grande multidão. E o milagre aconteceu. Outra coisa que nós aprendemos também é que na obra de Deus, tudo aquilo que nós realizamos, aquilo que é feito conforme a vontade de Deus. E quando isso acontece, nunca faltarão recursos celestiais para que as coisas aconteçam. Se faltam recursos humanos, os celeiros celestiais, eles estão repletos. É como está escrito lá em João 15, verso 5. É preciso entender que sem Jesus, nada nós podemos fazer. Amém? Pois bem, e agora então nós vamos para a terceira parte deste texto, que é onde Jesus anda sobre o mar. Vamos ler então aqui o que diz o versículo, vamos ler do 22 ao 32. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular, ao cair da tarde, e lá estava sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas grandes e por vento contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus até eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro então desceu do barco e andou sobre as águas para ir até ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, queridos, logo então após Jesus ter feito o milagre da multiplicação, ele teoricamente conduz aí os seus discípulos para uma outra experiência, para uma nova experiência com ele. Jesus despede da multidão, sobe ao monte para orar e envia os seus discípulos
para enfrentar uma tempestade no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, você sabe muito bem, ele não é bem um mar aos nossos padrões, ele é um grande lago. Mas para aquele povo que vive geralmente numa região árida, seca, um grande lago se transforma num mar. Portanto, o nome Mar da Galileia. Só que nós vimos aqui que Jesus manda que eles vá para o outro lado e comecem a atravessar o Mar da Galileia. Com frequência, né? Jesus então procurava a solidão para orar. Jesus manda que eles vá fazer isso e vai orar. Principalmente quando Jesus estava em momentos importantes da sua vida, do seu ministério. E conforme nós lemos aqui no texto, Jesus subiu para orar ao cair da tarde. E lá ele ficou, queridos, até de madrugada. Era mais ou menos como nós vimos no horário da quarta vigília, por volta das 3 horas da madrugada, quando Jesus então sai e vai ao encontro dos discípulos. E o fato dele ir andando sobre as águas demonstra a soberania de Deus sobre a natureza e sobre aquele mar que, como está no texto, estava tempestuoso. E ao ver então Jesus vindo sobre as águas em meio à tempestade, os discípulos ficaram apavorados, pensavam que tratava-se de um fantasma. E ao ver que estava com medo, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. No literal, esse texto, sou eu, ele também é traduzido lá nos moldes de Êxodo 3,14, eu sou. Quando Deus se apresenta pela primeira vez a Moisés. E aqui, possivelmente, queridos, ele está representando aquele nome do tetragrama sagrado que os judeus dizem até hoje, revelando o seu nome, de quem ele realmente era aos judeus. E Pedro, então, dentro daquela característica de um homem de caráter impetuoso e ousado, pede ao Senhor para ir em sua direção. E Jesus permite. Observe que o texto é claro ao dizer que Pedro andou sobre as águas. Pedro não deu 1 ou 2, ele andou sobre as águas. Isso significa dizer, queridos, que não foram só 2 passos, não. Ele andou realmente. E, no entanto, quando ele começou a reparar a situação ao seu redor, ele então teve medo. E ao ter medo, ele começou a afundar. Ao perceber que estava afundando, Pedro então grita por socorro. E juntamente, com o seu grito de desespero ali, Jesus prontamente estende as suas mãos e o segura. Mas adverte a Pedro dizendo: Pedro, lhe faltou fé. E teoricamente lhe sobrou dúvida. E é por isso que Jesus o chamou de homem de pouca fé. E nós lemos então que ao subirem ao barco, o vento cessou, o mar acalmou e todos que estavam no barco reconheceram verdadeiramente Jesus Cristo como o Filho de Deus. E aí eu quero aqui, sinalizar para você 3 coisas que nós podemos aprender com essa situação. A primeira é que é na tempestade, queridos, que nós conhecemos o quanto Jesus é poderoso. Ele é o Deus onipotente, Criador e Senhor do universo. As ondas do mar não podem afogar. Quando Deus está contigo no barco, não há nada que vá te fazer perecer. É na tempestade que Jesus confere o seu poder aos seus servos. Olha só, Pedro andou sobre as águas. Deus pode fazer grandes coisas por intermédio daqueles que o ouvem e o obedecem. E é na tempestade, queridos, que nós experimentamos o poder de um Deus Salvador. Tempestades são como provações nas nossas vidas, e essas provações, elas muitas das vezes vêm para tentar nos derrubar. E nós somos fracos, às vezes nós nos sentimos desanimados, medrosos, com medo daquilo que estamos enfrentando, mas as provações poderão ser mais terríveis, queridos, se nós formos incrédulos. Como Pedro, nós vimos ali que naquele momento em que ele começou a se distrair com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, ele perdeu o foco em Jesus. E ao perder o foco em Jesus, ele começa a afundar.
Portanto, independente daquilo que você possa vir a enfrentar na sua vida, nunca tire os olhos de Jesus, porque Ele estando contigo, você é capaz de andar até mesmo sobre as águas. E vamos então finalizar os últimos versículos do 33 ao 36, onde o texto diz o seguinte: os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar do outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. E lhes rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Chegando do outro lado do mar da Galileia, região de Genezaré, Jesus ele é reconhecido por aquele povo. E as pessoas mandam, como nós lemos aqui, avisar a todos, inclusive nos arredores, que Jesus estava ali. E aí os enfermos são trazidos até a sua presença para que pudessem ser curados. Genezaré é uma cidade que fica do lado oeste do mar da Galileia, em uma zona muito fértil e com água abundante. E é tão interessante que nós vemos aqui no texto que as pessoas eram curadas simplesmente, queridos, por tocar na orla da roupa de Jesus. A verdade que curava não estava nas mãos daqueles que tocavam, mas sim na virtude que saía de Cristo Jesus e na fé que havia no coração daquelas pessoas. Agora, qual é o lado triste dessa situação? O lado triste é que Jesus, ele era reconhecido e procurado por muitos, por ser alguém que levava cura até as pessoas. Mas o fato é que poucos, muitos poucos o reconheciam de quem na verdade era Jesus, quem era ele verdadeiramente. Procuravam Jesus para alcançar sanidade física, mas não desejando sanidade espiritual. Buscavam prolongar os seus dias aqui na terra, mas não se deram conta, queridos, que estava ali diante deles aquele que poderia dar a eles a vida eterna. Quantas pessoas vão até Jesus dessa forma? Quantas pessoas procuram Jesus apenas porque a doença bateu na porta deles e eles desejam a cura, porque eles simplesmente querem alguma conquista material, mas se esquecem que Jesus é o caminho que leva você a uma experiência numa dimensão eterna, a uma vida eterna. Ele pode te abençoar, ele pode te curar, ele pode restaurar tudo na sua vida, mas acontece que ele veio para algo muito maior do que isso. Até porque nós estamos aqui num momento temporal. O que Jesus veio fazer para nós é nos oferecer uma salvação, nos livrando da condenação eterna, do inferno eterno, para uma vida eterna em glória com Ele nos céus. Algumas aplicações práticas desse texto, desse capítulo 14, que eu não poderia deixar de comentar com você, é que nós podemos entender que nós somos dependentes de Deus. Você depende de Deus para tudo. O ar que você respira, aquilo que você come, você ter um trabalho, você conquistar as suas coisas, por mais que você pense que é porque você está trabalhando, porque é pelo teu esforço, mas saiba que você só tem o que você tem pelo ar que você respira, que é uma graça e um presente de Deus na sua vida. Portanto, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você conquista é pela graça e misericórdia de Deus. Aprendemos também que a nossa vida de oração e a nossa vida de meditação com Deus deve ser intensa. Jesus nos ensina isso muito fortemente na sua palavra. Aprendemos que devemos adorar a Deus em todas as circunstâncias, como eu disse aqui no caso de Pedro, sem perder o foco em Jesus, sem olhar para os problemas. E por fim, eu quero deixar aqui a última aplicação, é que nós aprendemos que mais do que cura física, mais do que vontades e necessidades materiais, o que Jesus veio nos oferecer é uma vida eterna nos céus. Amém? Espero que essa mensagem, essa palavra possa, mais do que conhecimento, levar crescimento espiritual à tua vida. E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva. Se Deus quiser, em breve, muito em breve, nós teremos uma videoaula seguinte,
falando do capítulo 15 aqui do Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.